Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar então nossas aulas hoje sobre logística reversa, ok? Para quem ainda não me conhece, não viu as outras matérias, meu nome é Rogério, sou formado em administração, tenho pós em administração da produção, pós em logística empresarial e tenho aí em torno de 30 anos de experiência em várias empresas atuando na área de logística e com gestão de recursos, ok? Bom, nosso primeiro assunto nessa matéria, logística reversa e canais, ok? Canais de logística reversa. A visão geral da logística reversa e dos canais de distribuição, retorno ao ciclo produtivo e ao ciclo de negócios, ou seja, todo o material que eu vou produzir, tudo aquilo que eu vou disponibilizar no mercado, de alguma maneira eu vou planejar como que esse material pós-consumo, né, o que sobrar desse material, aquilo que nós poderemos considerar como resíduos, ele pode retornar ao meu processo produtivo ou ao menos à natureza, de alguma maneira, ok? Essa é uma visão geral de logística reversa, ok? Entendendo os canais de distribuição reversos. Canais de distribuição diretos e reversos, né? São os CDRs. Mercado primário versus mercado secundário. Retorno pós-venda ou reciclagem. Reuso, desmonte, né? Pós-consumo. Tudo isso faz parte dos canais de distribuição. Né? Você tem os canais diretos para venda e os canais reversos, que poderão seguir o mesmo fluxo. Não é? Um mercado primário, aquele que você vai consumir a mercadoria para fazer o mesmo material, ou seja, você transformará um material que foi utilizado, você vai fazer um reuso, vai aplicá-lo novamente no mesmo processo produtivo, ou num outro mercado, né? Num mercado secundário qualquer, que possa utilizar aquele material ou até mesmo fazer aí o retorno desses itens para a natureza, se for possível, ok? Então você tem aí o retorno pós-venda ou reciclagem, não é? Você pode mandar o material para reciclagem, o reuso dele e desmonte. Você pode desmontar alguns materiais para aproveitar aquilo que é possível, não é? É um pós-consumo. O retorno é pós-venda ou reciclagem, reuso e desmonte, que é pós-consumo, ok? Canais de distribuição reversos de bens de pós-consumo, ok? São os CDRs-PCs. Vamos discuti-los mais adiante. Canais de distribuições reversos de bens de pós-venda, né? Os PVs, nós vamos discuti-los também. Exemplos de canais de distribuições reversos: leilões, embalagens, devoluções, varejo. Todos esses canais de distribuição, eles também funcionarão de forma reversa, não é? Eu posso fazer leilão daquilo que eu consigo reaproveitar, ok? Eu posso fazer novas embalagens, não é? O canal de devolução, por si só, já é um canal de reverso, não é? Onde eu trato ali todas aquelas mercadorias que por algum motivo não foram recebidas lá no meu cliente. Então eu preciso ter uma maneira desse produto retornar para mim. As próprias transportadoras, o tratamento da devolução na entrada do meu produto, aqueles itens também de varejo que se danificaram lá na ponta do varejo, lá na gôndola, né? E vão retornar para a minha empresa para retrabalhos, ok? Para que esse produto seja reaproveitado ou desmontado e utilizado algumas peças novamente. Então todo esse trabalho de logística reversa, ele é não só fundamental para o atendimento ao cliente, como também fundamental para a redução de custos, para melhor aproveitamento dos recursos, né, produtivos, matérias-primas, componentes, peças, enfim, e até mesmo o próprio produto, se ele for, por exemplo,
um material que poderá ser diluído, né, que poderá agregar a uma nova massa para se fazer novos materiais, ok? Muito bom. Logística reversa é um interesse crescente de vários pontos de vista, ok? A logística reversa, definições e áreas de atuação, não é? Ela precisa cada vez mais ter áreas de atuação muito bem definidas para que você possa utilizar os canais da logística reversa, para que você possa disponibilizar contenedores de contenção, né, onde as pessoas podem depositar o material que você tem interesse em reaver, o material que você pelo menos gostaria de reaver o maior número possível, ok? A logística reversa de pós-consumo, reciclagem industrial, desmanche industrial, reuso, consolidação, coletas, todos esses processos, né, na reciclagem industrial, você vai utilizar o material para fazer novos materiais do mesmo produto ou de outros produtos. O desmanche industrial, né, você vai utilizar várias peças do material, se não ele todo, pelo menos aquilo que é possível recuperar, principalmente as peças de metais pesados, as peças eletrônicas, enfim. O reuso do material, ou seja, aquele mesmo item foi usado uma vez, mas eu posso usá-lo novamente, não é? É o caso, por exemplo, das embalagens, contenedores que comportam as mercadorias que você troca com determinados clientes, né? Você manda um contenedor cheio, retira um contenedor vazio. Então, todo esse canal de levar embalagens com produtos e retornar embalagens sem produtos, isso é um processo de logística reversa. A consolidação, não é, desse tipo de recursos, né, quando você tem aí as usinas de separação de material, que fazem a prensagem desse material para que os volumes sejam condensados, né, para que um transporte de retirada de material, a cadeia de logística reversa, movimente o maior número possível, né, de material, se esse material estiver prensado, estiver consolidado, não é? E todas as coletas de tudo isso, né? Onde eu posso coletar todo esse material para fazer reciclagem industrial, para fazer o desmanche, né? Como esse material vai chegar até mim. Logística reversa de pós-venda, seleção, destino, consolidação e coleta. É aquela logística reversa que você vendeu alguma coisa, mas por algum motivo aquele item não foi utilizado e você tem lá um contrato, ou você colocou em consignação, ou você esse material danificou e o cliente faz uma negociação de troca com você. Então você terá que fazer uma seleção desse material quando ele voltar à sua empresa, não é? Você terá que junto com essa seleção já definir qual é o destino, né? Se esse material vai para reciclagem, vai para desmanche, vai ser reusado, enfim, né? Se você vai consolidar ele para venda para outros canais de logística reversa, não é? Por exemplo, aquilo que você não aproveita vai virar sucata mesmo, você vai consolidar e um sucateiro, né? Alguém que trabalha com aquele tipo de sucata vai retirar para que ele siga para um outro ciclo de materiais e seja lá reaproveitado, não é? Sensibilidade ecológica, um novo fator de incentivo à logística reversa. Isso é fundamental, né? Hoje em dia todo mundo fala em rastreabilidade de material, em sustentabilidade. Só que para ter sustentabilidade, uma cadeia logística, você também tem que ter sensibilidade ecológica. Isso cada vez mais se difunde no mundo, inclusive do ponto de vista de consumo, né? Muitos consumidores optam por produtos, né? Por adquirir, por comprar, por consumir produtos que possuem essa ligação de sensibilidade ecológica, não é? De produtividade na cadeia, que geram aí menos impacto na natureza, não é? Então, tudo isso é muito importante, é um novo fator de incentivo à logística reversa.
que deve cada vez mais se ampliar, ok? Avanços de conceitos de legislações ecológicas. Isso também, cada vez mais, todos os países estão evoluindo nessa questão, não é? O Brasil, por muitas vezes, aí é bastante admirado pelas políticas que tem, principalmente as leis na área de legislações, né? na área ecológica, na área de manutenção do meio ambiente. O que nós precisamos é colocar mais em prática, não é? Não adianta termos somente as leis e não cumprirmos, né, tudo aquilo que as leis determinam. Então precisa aumentar a fiscalização, precisa aumentar as punições, não é? Precisam ser mais efetivas, enfim. Temos vários casos aí de danos ecológicos, né, no Brasil, principalmente recentemente, hein, e que temos que dar um combate, fazer um combate a isso. E quando se fala de logística reversa, cada vez mais não só os municípios, os estados, a União, né, cada vez mais todos estão preocupados com essas condições para preservar o mundo para o futuro, né? Senão nós vamos acabar com o mundo. Não podemos ser consumistas a esse ponto. Então essas legislações vêm ganhando aí grande importância, ok? Novos padrões de competitividade empresarial, como falamos aí. Quando você fala em sensibilidade ecológica, você fala aí também em educação ecológica, não é? E isso faz com que a competitividade empresarial ganhe também esse aspecto na hora de fazer o planejamento estratégico das empresas. As empresas vão pensar na cadeia de logística reversa, de sustentabilidade, de sensibilidade ecológica, de legislações ecológicas, de uma forma muito mais coerente, fazendo com que isso faça sentido e que tenha e que de alguma forma se integre aos resultados da empresa, a imagem da empresa principalmente, não é? Quando você fala de competitividade, uma das coisas fundamentais em toda a empresa é a imagem, não é? É aquela visão que o público, o consumidor tem daquela empresa. E isso faz toda a diferença na hora da competição, ok? As empresas e suas imagens corporativas, olha, né, somente para enfatizar aqui toda essa nossa explicação sobre as imagens, né, a imagem da empresa, ela é associada à marca, ao produto muitas vezes. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de exigência. Por isso a logística reversa, ela contribui para esse tipo de marketing ecológico, ok? A dimensão da economia reversa, né, na cadeia de aço, por exemplo, né, a cadeia de ferro, de alumínio, plástico, baterias, pneus, papel, entre outros. Ou seja, todos os itens hoje de consumo, né, que integram de alguma forma os materiais que consumimos no nosso dia a dia, cada um deles tem a sua cadeia reversa, a sua logística reversa. É óbvio que cada um se desenvolve mais em função daquilo que a própria cadeia de do produto ela tem como retorno, né? Então, por exemplo, no caso do aço, do ferro, do alumínio, né? Dos plásticos, todos esses itens citados aqui, o alumínio, por exemplo, né? Muitos professores aí dizem, né, que se você jogar uma lata de alumínio para trás sem olhar, você não escuta nem o barulho. Por quê? Porque é um material muito valioso, então ele é muito procurado. Então a cadeia do alumínio ela consegue recolher quase que sua totalidade de material. Ela funciona de forma muito bem. Por quê? Porque ela consegue dar sustento para o catador do alumínio, para o consolidador, não é? Para quem faz as coletas, né? Quem adquire aquele material, quem recicla o material, né? Quem faz o reuso do material, enfim. Ela consegue ter disposição aí em todo o mercado, ok? Então é isso, não é? Cadeia
de logística reversa de um item, não é? de um material específico, ele depende muito dessa progressão, dessa valorização do produto, né, em cada ciclo desse produto, ok? O produto logístico de pós-consumo. Então, o que é isso, não é? Como se dá essa cadeia, essa logística reversa? Natureza e classificação dos bens de pós-consumo, vida útil dos produtos de pós-consumo, ou seja, depois que um produto for utilizado, não é? Como que a gente pode fazer uma classificação desses bens, né? Eu utilizei lá, por exemplo, eu compro um biscoito, né? A embalagem desse biscoito, depois que ela foi, né? Depois que eu consumi o produto, como que eu posso fazer a classificação, a coleta, que tipo de novas embalagens ou novos materiais ela pode ser direcionada, ela pode ser reutilizada, ok? E para que nós possamos chegar nessa reutilização e economizarmos materiais novos para a produção de novos itens, não é? Nós podemos economizar, reduzir os custos utilizando esse material que a gente de alguma forma precisa separá-los, né, por natureza, e classificá-los para saber em que tipo de canal, né, em que tipo de material aquilo pode ser reaplicado, ok? As tendências à descartabilidade de bens, não é? Hoje em dia, quando você produz um bem, principalmente aí no ramo de celulares, por exemplo, não é? Quando você compra ele, praticamente ele já está desatualizado, porque novas tecnologias, novos aparelhos, não é? Novas formas de se ver aquela tecnologia já estão no mercado ali, né? E isso acaba fazendo com que as tendências, né, de cada vez descartar os bens mais rápido, com menos uso até, né? Então todos esses novos lançamentos, né, que acabam aumentando aí o lixo urbano, o descarte de televisões, de rádios, de outros aparelhos, né, que são aí todos se tornam obsoletos, né, com o avanço da tecnologia, a própria produção de computadores cada dia mais aí vão evoluindo, né, e mesmo que os hardwares, né, eles tenham dado uma parada, não estão evoluindo tão rápido quanto no início, tudo porque uma tendência de consumo, porque o consumo agora são os computadores de mão, né, os celulares, aí, os tablets, enfim, e você acaba não desenvolvendo tantos outros em função do consumo mesmo. O consumo reduziu porque migrou para outro tipo de produto. Essa é uma tendência também. E o que acontece com aquilo que a gente não usa mais, não é? Por exemplo, os computadores, os desktops aí que praticamente sumiram, né? Os que sumiram das residências, né? Hoje em dia quase todas as residências aí, segundo pesquisas, não tem mais, né, os desks, aqueles computadores que você tem as torres, né? Enfim. Hoje em dia todos utilizam aí mais os notebooks, não é? Isso não quer dizer todos, mas a maioria, não é? Sempre haverá um mercado residual ali, mas o grande fluxo, né, você acaba aumentando a descartabilidade de itens, vira tudo lixo urbano. Como você pode coletar, como você pode desmontar esses itens, não é? Depois do consumo deles, como você pode fazer com que o material dentro daqueles itens, né, o material externo, interno, tudo, né, seja reaproveitado. Cada produto tem, né, o plástico, os metais pesados, as placas, enfim, né, tudo pode ser reutilizado. Qual a melhor cadeia? Onde aquilo melhor se aplica para produção de novos itens, para reuso, enfim, não é?
fazendo com que a própria cadeia, a própria produção do item, às vezes dependa, né, daquele item. Por exemplo, no caso de produção de vidro, para produzir vidro novo, o alto forno, às vezes, né, e na grande maioria das vezes, necessita de vidros já produzidos para dar ali uma liga diferente, eu não entendo muito do assunto, mas já trabalhei em empresas que tinham alto forno de vidro e era utilizado. Eu, como responsável pela área de suprimentos, eu comprava vidro quebrado, ou seja, eu comprava vidro de um reciclador, de alguém que fazia a coleta, que fazia a logística reversa, ok? Tudo isso é importante. Legal. É o seguinte, o impacto da descartabilidade na logística reversa, a redução do ciclo de compra, não é? Se eu tenho condições de praticar a logística reversa, então, para abastecer todos esses volumes de itens, né, que são consumidos da natureza, eu vou fazer com que o ciclo de compras ele seja menor, não é? Eu vou fazer com que você tenha material disponível no mercado a um custo menor e você pode armazená-lo porque ele é um material que vai dar um grande retorno e o seu ciclo de compras será também reduzido, ok? Mesmo com esse impacto da descartabilidade, não é? Na logística reversa. A disposição final dos bens tornam-se fontes de poluição, aterros ou terrenos não seguros. Você elimina todos esses aterros, você reduz a poluição, não é? Terrenos não seguros aí que causam, em época de chuva, aí, grandes tragédias às vezes, não é? Que são ocupados por esse tipo de produto soterrado, enfim. A logística reversa, você auxilia toda essa sustentabilidade, né? A melhora do relacionamento aí do ser humano com a natureza. E com isso, todos ganham, né? Não só o planeta, como os futuros, né? Os nossos filhos, netos, parentes aí, futuros, não é? Como todos, o planeta em si, né? Já é um planeta muito ocupado, já é um planeta bastante consumido. Nós temos que reduzir o consumo. Tudo que nós pudermos reaproveitar, reutilizar, não é? É fundamental, ok? O sistema de recuperação para resíduos, aterros seguros, não poluentes, ou seja, aquilo que realmente não pode ser aproveitado, como ele pode ser recuperado para que ele volte para a natureza de alguma forma, que não seja um agente ali causador de problemas, de poluição, não é? Então precisamos trabalhar também esses itens antes de descartarmos, ou seja, na logística reversa, nós falamos até aqui de aproveitar todos os itens que é possível aproveitar, gerando lucro, gerando renda, não é? No caso do alumínio, por exemplo, no caso do vidro que eu citei. Então você tem aí vários pontos que todo mundo está fazendo aí uma cadeia de valor, né? Ganhando dinheiro com isso. Mas além disso, vai ter alguma coisa ali que é aquele saldo, né? Aquele borrão, aquilo que não serve para nada. Qual é a nossa responsabilidade? Cada vez isso vem crescendo aí, conforme falamos, com legislações mais exigentes, enfim. Então nós precisamos agregar algum tipo de produto, de material que ajude na recuperação daquele resíduo, de forma que ele possa se integrar novamente ao solo, à natureza, enfim, da onde ele veio, né? Sem causar impactos de poluição, ok? Isso também é responsabilidade das empresas e também faz parte do fluxo de logística reversa. Lembra? O nosso conceito principal é recuperar tudo aquilo que nós fornecemos para o mercado e reutilizar ou devolver para a natureza de forma consciente, de forma integrada, ok? De forma não poluente. Subsistema de recuperação dos bens, o reuso, a reciclagem, a incineração. Ou seja,
Até mesmo a incineração, quando nós realizamos, você tem que usar filtros adequados que vão aí devolver o mínimo de resíduos, de poluentes para o ar, para a natureza, fazendo com que, mesmo nesse caso, né, que é o caso final, vamos dizer assim, olha, o material não tem nenhum tipo de utilização e para que eu não cause poluição, não devolva para a natureza, não coloque num aterro esse tipo de material ou coisa que o valha, eu vou incinerar. Tá bom, mas para incinerar eu também preciso ter lá um forno e com diversas camadas de filtros que vão conter todo e qualquer material tóxico, todo e qualquer material que possa mais para frente causar um acúmulo, né, no ar e provocar inclusive uma chuva ácida, né? A chuva ácida, gente, ela não é a chuva, não é a água, né? Ela foi contaminada, o ar está contaminado e quando a chuva cai, ela vai passar, né? Ela vai pegar toda essa contaminação que está no ar e vai levar à terra, vai levar até as pessoas, né? Até os animais, as plantas, e isso vai fazer com que a natureza seja bastante prejudicada, plantações, inclusive os alimentos, né? Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer incineração. Não pode simplesmente fazer aí como a gente vê pelo Brasil, de colocar tudo num lugar, tacar fogo e deixar o fogo, né, lamber tudo lá. Isso é uma agressão à natureza. Isso não é responsável, né? Não é adequado, ok? Muito bom. Vamos aprofundar então aqui sobre canais de distribuição do pós-consumo, a natureza dos canais reversos de bens de pós-consumo, etapas da cadeia para reciclagem, reuso ou desmonte, como falamos. Então, depois que o material foi consumido, você pode ter pontos de coletas oficial ou não, né? Esse material ele pode ser coletado mesmo no lixo, né? Pelas empresas aí que fazem coleta de lixo. Esse material vai seguir ou deve seguir para usinas de separação de material, né? Que fazem todo aquele processo de acondicionamento, de prensagem, não é? E de venda desse material para os canais aí que vão reutilizar, não é? Ou pelo menos esse material vai para alguém que vai desmontar e aproveitar o maior número de peças possível, passando adiante para as próximas cadeias, aquele material que ele não irá desmontar. Então, vocês veem aí que dentro da logística reversa, temos aí vários segmentos, várias empresas, várias pessoas que vivem única e exclusivamente dentro desses ciclos e ganham muito dinheiro com isso. E cada vez mais, como as empresas buscam, né, uma sustentabilidade maior, uma consciência ecológica melhor, cada vez mais isso vai se tornando realidade, ok? Os fluxos logísticos direto e reverso dos bens. Então você tem aí o fluxo, né, de cada bem. Você tem os bens duráveis, né, que são os bens aí, como falamos, automóveis, televisores, celulares, né? Os semiduráveis, itens que você tem uma tendência de trocar mais, como os pneus, né, como aí, enfim, coisas, né, que têm uma durabilidade menor. Você tem a venda de segunda mão também, né? Todos aqueles itens que você comprou e vai revender. Se você observar com atenção, você verificará que isso também faz parte de um canal de logística reversa. Você está revendendo itens, aproveitando, né, para alguns que vão ter um consumo diferente ou igual ao do primeiro, e que vão garantir a durabilidade, né? Vão garantir o tempo de uso daquele produto. E quanto maior você puder aumentar o tempo de uso, mais você vai reduzir a necessidade da produção de um bem novo, não é? E a coleta seletiva. A coleta seletiva ela é bastante difundida aí nos países de primeiro mundo. As empresas nacionais, com o advento aí da ISO 9000, não é? ISO 14000,
Todo mundo aí faz coleta seletiva dentro das empresas, não é? Isso, se você conseguir manter uma cadeia para os itens mais importantes, como plástico, alumínio, ferro, tudo isso tem funcionado até com alguma competência, não é? Com alguma eficiência. O que precisamos fazer é com que todos os canais, até aqueles que porventura ainda não são lucrativos, de alguma forma a gente possa conduzir a coleta seletiva para até que os aterros, né, por exemplo, do material degradável, ele seja muito bem feito, né, muito bem realizado. Ninguém vai reaproveitar resto de alimentos, mas se você conduzir isso de uma forma correta para aterros, né, qualificados, né, e para locais que não vão correr nenhum risco aí de danificar ou terão o menor impacto possível na natureza, esse é o ideal, ok? Os ciclos reversos abertos, né, extração total, e os fechados, extração parcial, baterias, por exemplo, não é? Então, os ciclos reversos abertos, né, como o aço, o alumínio, o papel, o papelão, não é? Esse ciclo você aproveita quase que todo o material, não sobra nada, né? Praticamente tudo vai para a logística reversa, vai para a produção de novo aço, novo papel, novo alumínio, enfim. E os fechados, aquilo que você pode aproveitar uma parte, né? Por exemplo, o caso das baterias, existe um material aí nessas baterias, né, que o chumbo, talvez ele possa não ser reaproveitado. Então, precisa ver qual é o melhor tratamento para ele, né? Se tem como, num processo de incineração ou algo parecido, né, você possa diluir esse material, reduzir o máximo o impacto dele à natureza, ou até mesmo armazenar em contenedores, né, para concentrar aquele tipo de material em algum local apropriado, em algum local que possa armazenar quantidades absurdas desses itens retirados aí da natureza, ok? Pilhas, né? Não podemos descartar pilhas junto com o nosso lixo, né? Isso já praticamente a maioria dos supermercados aí, das lojas, das grandes redes, né? Você tem pontos de coleta de bateria de celular, pilhas e outras coisas mais. Para quê? Porque dentro desse material existem metais pesados, existe né, mercúrio, existe chumbo, existe muita coisa aí cancerígena, né, que podem causar grandes problemas à natureza, e principalmente se entrar em contato com os rios, não é? Que aí espalha cada vez mais esse material, não é? É importante isso. Canais de distribuição de pós-consumo e de bens duráveis e semiduráveis. Cada bem desse, né, o durável e o semidurável, ele terá um canal de distribuição próprio, não é? Cada rede, né, cada ciclo disso, ele depende de uma valorização daquele mercado. Então, às vezes, quando o produto não tem valor, talvez até políticas de Estado, não é? Têm que ser aí implementadas para que haja interesse naquele tipo de coleta seletiva, naquele tipo de catadores, né? Um catador, por exemplo, quando ele está coletando materiais lá, existem alguns que ele não tem interesse. E se por algum acaso formularmos políticas governamentais que pague por aquilo, não é? Será uma forma, inclusive, de mais para frente fazer com que cada empresa realize esse tipo de trabalho, ou seja, será embutido no custo do produto da empresa na hora da venda a logística reversa. Ela será responsabilizada cada vez mais pela logística reversa. Isso está acontecendo aos poucos, né? Nós temos aí o histórico dos pneus, né? Os pneus, as empresas hoje em dia têm aí uma tabela durante anos aí que elas vão ter que, a cada produto que eles vendem, recolher outros 2, e daqui 2 anos 4, e daqui 2 anos 6, e daqui 2 anos 8, enfim, até que
o problema do produto descartado na natureza, sem reutilização, sem reciclagem, não é? Sem um tratamento adequado para a recepção desse material no solo ou alguma coisa que o valha, seja bem tratada, ok? Canais de distribuição reversos de pós-consumo, de bens descartáveis, né? Pós-consumo de bens e de bens descartáveis. Coleta residencial. Essa coleta é grande, né? Ela é uma grande parte do lixo das cidades aí. Ele ainda não tem um encaminhamento para usinas de reciclagem, de separação de material. Cada vez mais, né, com políticas sociais, econômicas, políticas ecológicas, isso precisa ser melhor tratado, melhor trabalhado, ok? Tudo isso para garantir, não é, a vida do planeta, a vida das pessoas, dos animais, da natureza, né? A produção de alimentos, isso é fundamental. Canais de distribuição de pós-consumo dos resíduos industriais. Então, o resíduo industrial, normalmente, você tem a condição, até através de legislação, de obrigar as empresas a fazer um tratamento mais adequado, não é? A fazer aí uma coleta mais responsável, a fazer, né, a tratar os seus resíduos, enviando-os a empresas especializadas, né? Enfim, tudo isso é fundamental. É o caso das ETEs, né, que são aqueles tratamentos de resíduos que as empresas têm e tem que coletar aquele material. Você tem aí todas as empresas especializadas nesse tipo de coisa, né? Principalmente empresas que trabalham aí com produtos químicos. Elas têm que ter esses centros de tratamento de material para descarte, não é? Tudo isso é fundamental. São canais diferentes, então, que nós podemos visualizar, né, e trabalhar, que é o canal da seleta mais residencial e aquela da industrial. O da industrial, ele tende a ser mais competente, tende a chegar a zero aí a quantidade de itens descartadas na natureza, né? Já no canal residencial, a evolução é mais lenta, porque a cadeia de valor é menor, né? O lixo residencial, ele é muito disperso, não é? As quantidades, elas estão muito pulverizadas, e para juntar tudo isso e fazer com que a cadeia tenha valor, somente cada vez mais com usinas de separação de material, né, para prensagem, para a consolidação do retorno desses itens, vamos dizer assim, para estabelecermos uma boa cadeia de reversa, né? Qual que é a influência na implementação da logística reversa de pós-consumo, né? As características das empresas da cadeia produtiva, empresas integradas e não integradas, ou seja, se você tem uma cadeia de empresas, né, que o seu produto, a evolução industrial do país, ela possui empresas em todas as pontas, né, o processo de industrialização ele está completo, você faz com que as empresas sejam mais integradas, não é? Que você tenha a produção dos itens numa escala até lógica, como fazem as montadoras, colocando na maioria das vezes, os fornecedores, né, das montadoras estão mais próximos, eles utilizam todo o material, então toda essa devolução de material, todo esse reaproveitamento de material é muito mais fácil, é muito mais integrado. Aquilo que não está integrado, precisa existir aí legislações específicas para que, de alguma maneira, então, como já falamos antes, ou se crie um modelo, né, de coleta seletiva, de separação, de reciclagem, de reuso de material, enfim, que obrigue então a todos, né, a participarem da logística reversa. Os níveis de integração empresarial nas cadeias reversas de pós-consumo, semi-integradas, aquilo que falamos aí das empresas, né, envolvidas aí na cadeia de montadoras de carros, eletrodomésticos e outras, né?
que tem aí uma possibilidade de aproveitamento de materiais muito mais integradas, mesmo que não façam parte do mesmo grupo empresarial, né? Mesmo que seja aí uma semi-integração, ok? Fatores de influência na organização das cadeias reversas. Fatores econômicos, ecológicos, legislativos, logísticos e tecnológicos. Todos esses fatores, eles vão influenciar nas cadeias de logística reversa. Como falamos, o econômico, se tem uma cadeia de valor, será muito mais fácil com que aquele produto desenvolva, né, todos os processos da logística reversa. Os ecológicos, que é a questão de consciência, de marketing, de sustentabilidade, né, que tratamos até aqui, ok? Muito bom. Os fatores legislativos, né, as legislações municipais, estaduais, federais, que estão cada vez mais influenciando na organização de todas essas cadeias de logística reversas, cadeias reversas, né? Os fatores logísticos, transportes, as empresas, né, de coleta, de condensação, de prensagem, todas essas empresas fazem parte dos processos logísticos. E os tecnológicos, o controle de todo esse material, não é? A possibilidade de reutilização, de pesquisas, enfim, tudo isso está cada vez mais difundido, cada vez mais influenciando aí na organização de todos os serviços de logística reversa, ok? Condições essenciais de organização e implementação da logística reversa em um canal reverso. Quais são as condições essenciais para a organização, né, e a implementação? Cadeia de valor, legislação, né, logística, tecnologia, tudo isso faz parte dessa organização. E para implementar uma logística reversa, você precisa ter tudo isso, você precisa ter na sua empresa, no seu negócio, uma consciência de sustentabilidade, uma consciência ecológica, ok? E, inclusive, uma consciência de reaproveitamento, de redução de custos. E você só vai conseguir isso fazendo investimentos. Você faz um investimento, calcula esse investimento, trabalha em cima dele para que ele te dê retorno. E o retorno através da logística reversa, da reutilização, do reuso, da reciclagem, pague esse seu investimento, ok? Muito bom. Fatores necessários para a organização de um canal de distribuição. Reverso de pós-consumo. O pós-consumo, aquele material que foi para a mão do consumidor, aquele lixo, vamos dizer assim, residencial, né? O retorno desse material, eu também preciso ter aí, criar, né, condições para isso. Eu preciso estabelecer políticas públicas, eu preciso determinar a responsabilidade das empresas, fazer parcerias público-privadas aí para desenvolver algumas regiões, inclusive, melhor, não é? Aproveitar todo esse resíduo, esse material e criar uma cadeia de valor ali para a sociedade, não é? E o poder público, junto aí com o poder privado, né, com as empresas privadas, elas podem, né, o poder do capital, né, vamos dizer assim, trabalhando juntos, podem criar aí condições de estabelecer uma cadeia de valor adequada, que dê a remuneração para as pessoas que trabalham com isso, né, que tragam qualidade para o material, que façam disso uma escala econômica. Essa escala econômica ela é fundamental para que todos dentro do ciclo tenham ganho, não é? Tenham uma percepção de lucro, ok? E com isso você aumenta o mercado. Se você consegue estabelecer ali uma usina que consegue fazer todo esse tipo de separação de material, de acondicionamento, de prensagem, você aumenta o mercado de reutilização, não é? Mais interessados aparecerão e esses interessados cada vez mais trabalharão junto, né, nessa possibilidade de desenvolver a cadeia logística, ok? Os fatores modificadores da organização de um canal de distribuição reverso.
ecológicos e legislativo, conforme falamos aí. Todos os fatores que vão fazer com que a consciência de hoje melhore, modifique, não é? Ela avance, não só dos países, como das cidades, como das empresas, das pessoas, não é? Cada um tem que fazer a sua parte. Se existe uma seleta coletiva na sua região, você não pode ignorá-la, não é? Então, cumpra da melhor forma possível, pensando na sustentabilidade, pensando na cadeia de valor que você pode gerar, no resultado ali humano, né, com a valorização do trabalho das pessoas que vivem daquilo. Ok? Legal, muito bom. Então é o seguinte, vamos dar uma parada aqui e continuamos na próxima aula. Até aqui eu agradeço, muito obrigado.